Gente, boa noite. Nós somos do Grupo Ágora. Boa noite, Manuel. Boa noite, Roberto. Oi, Nós estamos aqui esta noite para fazer mais um trabalho e nós vamos desenvolver esse trabalho, eu junto com o Efrem, e vamos contar com a colaboração de cada um de vocês para que possamos, com as perguntas de vocês, com a colaboração de vocês, desenvolvermos esta atividade. A live do Ágora Espírita. O Ágora, que é um grupo que tem um espaço reservado, um espaço apropriado de fala para todos aqueles que sintam-se preteridos diante da sociedade, certo? Com o adendo do escopo, da lupa da doutrina dos espíritos. E o tema da noite de hoje será apresentado pelo nosso irmão Efrem, justamente com esta visão e com este desenvolvimento. Vamos apresentar dentro da ótica espírita, que não desvirtua, que não dá diferença em relação a ninguém. Não é isso, Efrem? Exatamente. Eu quero dar boa noite a todos. E hoje tivemos a surpresa, né, por uma necessidade de Alexandre Júnior, uma falta de energia na região que ele reside, e ficamos com a tarefa de fazer o bate-papo com vocês hoje. O assunto é espiritismo e conflitos sociais. Hoje mesmo, Manuel, me fizeram uma pergunta. Roberto, de que forma encaixamos a questão social dentro da doutrina espírita? E nessa conversa que tivemos hoje à tarde com o meu filho, inclusive, com o Rafael, eu estava explicando a ele que no capítulo 3 do livro dos Médiuns, lá onde está o método, no método, Kardec diz: o espiritismo, já o dissemos, já se relaciona com todos os problemas da humanidade. Olha só, Manuel, o espiritismo, já o dissemos, se relaciona com todos os problemas da humanidade. Então nós podemos ver que em 1857, e antes disso mesmo, quando Kardec já estudava magnetismo, né, Kardec ainda na condição de Hipólito Leon, como ele já era uma pessoa de vanguarda, e nos traz uma doutrina progressista, porque um homem que naquela época vai no Livro dos Espíritos e pergunta aos espíritos, na questão 817, o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Será que essa doutrina, que é dos espíritos, é uma doutrina progressista ou não? Porque imaginemos naquela época, no século XIX, quando Hipólito ainda não era Allan Kardec, ele já se preocupava, tanto que vem nas suas questões um capítulo dedicado a saber da igualdade da mulher, onde nós vivíamos uma sociedade patriarcal, mesmo sendo na Europa. E aí continua essa citação do capítulo 3, esse trechinho do parágrafo: o seu campo é imenso e devemos encará-lo, sobretudo, quanto às suas consequências. Então, podemos, conhecendo a doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, ver o quanto a doutrina espírita é uma doutrina atualizada. Uma doutrina que se preocupa com as questões sociais. Aí nós vamos para o Livro dos Espíritos, Manuel, na questão 600... Oi, fala, Manuel. Não, só uma observação.
Essa amplitude da doutrina dos espíritos dá-se exatamente por esta vertente, como classicamente é apresentada, da condição tríplice da doutrina, do aspecto científico, filosófico e religioso, e dando uma atenção específica a esta ciência, nós veremos que a doutrina dos espíritos ela é extensiva, ela é envolvida, ou ela envolve todas as ciências humanas. Né? Exatamente, mano. Ela envolve o direito, a história, a economia. Exatamente. Nesse livro aqui, conforme o andamento do estudo biográfico do nosso querido irmão Alexandre, que fazia os seus estudos, no item 36 do livro A Gênese, no capítulo 1, item 36, quando ele fala em relação a essa condição do espiritismo ser essa ciência tão evoluída, ele diz: com a reencarnação caem os preconceitos de raça, de casta, de vez que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grão-senhor ou proletário, patrão ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que saliente pela lógica o fato material da reencarnação. Portanto, se a reencarnação fundamenta sobre uma lei da natureza o princípio da fraternidade universal, ela fundamenta sobre a mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Que esta liberdade, ela é de forma ampla, conforme a própria doutrina nos apresenta. E dentro disto, ele faz esse comentário, ele traz esses esclarecimentos, né? Não é isso, Efrem? É exatamente isso. Nós temos uma doutrina super atual, envolvida com as questões sociais. Isso faz com que uma parte da sociedade que se dedica à doutrina, ela trema nas bases quando vê a doutrina envolvida nas questões sociais. Eu lembro, antes de seguir, gostaria de dividir com você, Manuel, que no Livro dos Espíritos, a pergunta 685A, Kardec faz a seguinte pergunta: quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Olha a pergunta de um homem de 1800 e lá vai bolinhas. Totalmente preocupado com o homem e a mulher, o ser humano na sociedade. Como estamos nós hoje, Manuel, jogados na sociedade, quando ainda em mil e quanto, Manuel? 2020 hoje. 2020, quando 2020 temos pessoas na condição de rua, Manuel, sem ter direito à alimentação, quando a própria Constituição do país nos garante a condição de morada e de alimentação. Então, Kardec já se preocupava qual é a condição do ser humano, que nada menos é do que espírito encarnado na nossa sociedade. Não é? Quais são os valores do ser humano hoje na vida? Quais são os valores? O que é que cultuamos? O celular mais novo, a roupa da M-Office, marcas famosas, não é isso?
Marcas famosas. o carro do ano. Né? Esses são os valores, fazemos Manuel. presente nos shoppings, né? Nos Nos shoppings, nas grandes festas e coisas que nós não conseguimos acompanhar. Aí você sai. Eu só me lembro daquela criancinha budista que estava com um pássaro na mão e do outro lado aparecia uma criança ocidental sustentando o celular da última moda. Né? Então, o que são realmente os valores? Qual os valores que nós desejamos ter inserido nessa nossa sociedade? Quando temos uma doutrina que nos leva para a conquista e transformação espiritual, e não para uma conquista de bens. Claro, quem não gosta de viver com uma certa regalia. Não é verdade, Manuel? Exato, exato. Mas aí nós saímos. Pode falar, Manuel. Não, é porque nós vemos o seguinte: uma sociedade onde não se respeita o outro, onde não atende-se às necessidades do indivíduo, apesar de uma proposta através dos seus dispositivos de Estado, e ele não atende por interesse pessoal em outra linha de necessidade, porque não é a necessidade daquele povo que vive em subcondição, onde é escravizado intelectual, moral, materialmente, profissionalmente, dentro de todos esses recursos. Que tipo de sociedade é essa? Mas se que nós moralidade percebemos, apresenta essa sociedade? Manuel, e essa história não vem de hoje, né? Se nós voltarmos ao início das civilizações que nós temos conhecimento, sempre existe ou sempre existiu o dono do poder e aquele que é levado a produzir para o dono do poder. Exatamente. Ah. Exatamente. Uma diferença hoje, porque nós temos algo chamado tecnologia, que é o que nos permite estar aqui agora nessa live, enquanto vivemos esse momento de confinamento, falando a todos os nossos amigos que estão presentes. Então, é graças a essa tecnologia que nós conseguimos interagir com o Enoque, e está chegando agora com o Sami, com o Gustavo e todos os outros que estão presentes. Agora, é uma questão que, como nós vamos utilizar essa tecnologia, não é? Vamos ser escravos da tecnologia ou vamos usar ao nosso proveito? Nós vamos ser aquele homem que dava o lombo para que o dono do trabalho batesse, ou hoje vamos tentar buscar o nosso lugar na sociedade? Os conflitos, a Yolanda está dizendo aqui para a gente, Yolanda Polimed, que os conflitos surgem exatamente dessa enorme desigualdade, da exploração do homem pelo homem. É imprescindível a moralização do homem para que as suas ações sejam éticas. Do homem e da mulher, ou melhor falando, do ser humano. Exatamente, da humanidade. Da humanidade. Você... Porque a humanidade, certo? A utilizar o outro como objeto de uso próprio das diversas formas. Nós observamos o seguinte: é dado na sociedade uma subcondição de conhecer, na sociedade brasileira em particular, uma subcondição de educação, uma subcondição de transporte, uma subcondição de moradia, tudo indo de encontro à Carta Magna da nação. Porque lá na Constituição, tudo isso reza. E para piorar, conforme diz
um filósofo francês, que no momento não me veio o nome, a memória, que ele diz o seguinte, que os antidemocratas utilizam das prerrogativas da linguagem de democracia para escravizar o seu povo. E isso é uma grande verdade. Porque acontece o seguinte, se é prometido manjares, são prometidos banquetes ao povo, e o povo acredita. Mas, reiteradas vezes, eles veem-se de mãos vazias e de barriga roncando. Exatamente. Boa noite, Elber, que está conosco. Adelaide Gomes. Aí nos perguntam, Manuel, e o que é que o espiritismo tem a ver com isso? Por que a fala do espiritismo, onde o espiritismo encontra eco nessas falas? Porque não pensemos nós, Manuel, que a doutrina espírita em 2020 é bombardeada quando traz a conversa, o diálogo, o debate das questões sociais. Aí eu repito no início, porque muitos não estavam na sala, que Allan Kardec, em 1857, trata de um assunto no Livro dos Espíritos de igualdade dos direitos do homem e da mulher. Aí nós entramos na questão da violência. Eu não tenho aqui em minhas mãos o índice de violência com a reclusão social, né? Mas em todos os países está crescendo. Eles estão, porque o homem... E ainda encontramos a autoridade que diz que os homens estão agredidos porque eles estão confinados e eles não suportam o confinamento. Quando as nossas autoridades deveriam levar uma palavra de conforto para essa situação, não. Ela reforça a violência do homem que eu digo masculino, né, contra a mulher. E sem falar, Manuel, que a violência que nós encontramos em nossa sociedade não é só no tapa, no espancamento. Concorda, Manuel? Exatamente. Porque, olha, essa condição de violência, ela vem intelectual, tem a violência moral, tem a violência social, tem a violência psicológica e vai por aí afora. Nós observamos, por exemplo, que em nossa sociedade é comum nós violentarmos, ou nos violentarmos até permitindo a ação do outro, levando o outro a uma condição de erro. E o que acontece? A doutrina... Diga, fale. E quando essa mulher, Manuel, está no campo de ser uma mulher gay, aí a coisa vai ficando mais séria, né? Aí a sociedade carrasca, que se vê no direito de querer saber com quem fulana dorme, com quem fulano dorme, né? E aí provoca uma outra violência contra o ser humano. Porque para muitos a família, né, é aquela que tem papai e mamãe, que fazem sexo papai e mamãe, né, e que tem os seus filhos que são educados de forma ou da forma tradicional. O que me lembra, Manuel, quando a gente parte para essa área de sexualidade, que eu não tenho a capacidade que Alexandre tem para falar sobre essa área, mas eu tenho algo diferente de Alexandre nessa área. Efrem, um momento, senão eu vou perder o tempo. Você estava falando no caso do gênero feminino, estava falando sobre a questão da violência das mulheres. Exato. E eu queria, só voltando um pedaço, antes que você entre nesse campo que você está dirigindo-se, prestemos atenção no seguinte. Nós conhecemos o clássico livro, que é religioso, e todo mundo já sabe que eu estou falando especificamente da Bíblia,
E em conversando com o próprio Alexandre e com você ontem, quando eu fazia referência àquela passagem do Velho Testamento, onde diz que o homem saiu da mulher e que a sociedade pseudamente moralizada, se dizendo religiosa, diante das representações da divindade que expôs lá no livro, por uma falta de compreensão mais ampla do homem, ou do homem eu estou falando do sexo masculino, eu não estou falando homem em outra expressão. Aí vem embutir na forma religiosa o conhecimento real. Ontem eu comentava e não tivemos a oportunidade de tirar. Se alguém tiver diferente, por favor, me mostre. Mas eu tive a oportunidade de conhecer este livro de Engels, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Gente, para estudarmos a condição de gênero nos dias atuais, para colocarmos a mulher na condição plena de que ela é, esse livro é de essencial estudo e necessidade. Sabe por quê? Porque mostra a realidade por estudos científicos, não foi estudo místico, não foi utilizando de um recurso para justificar a criação, não. Não foi uma coisa advinda da mente do homem, dizendo-se inebriada pelos ensinos da divindade, não. Foi resultado oriundo de estudo e de suor. E aqui mostra a real sociedade, através de estudos, onde mostrava que a sociedade não era vista da forma que é visto hoje, porque hoje, para poder você falar de uma determinada pessoa, designando sua família, é a família do pai. Mas todo ser que entra nessa grande nave, que entra nesse grande barco, que é o planeta Terra, nesta moradia, ele só tem um caminho físico de entrada, que é através da constituição no útero materno para vir a condição de nascimento. E aí a tecnologia, a ciência, em desenvolvendo, conseguiu outros recursos, mas sempre utilizando os elementos desse objeto, para poder nos mostrar que a mulher, historicamente e cientificamente comprovado, as sociedades viviam e nós éramos representados pela condição materna, né? Manuel. A mulher, ela tinha aquela responsabilidade e aquele compromisso de ser respeitada pela sociedade. Exatamente, Manuel. Você me fez lembrar de Cortella essa semana. Essa semana a Cortella me surpreendeu com a seguinte... Cortella. Exatamente. Ele me surpreendeu com a seguinte colocação: o homem vai ter que reencarnar 1000 vezes para encarnar como uma mulher digna. Então, repete. O homem vai ter que reencarnar 1000 vezes para poder encarnar como uma mulher digna. Olha só, 1000 vezes um homem para atingir a condição de mulher. E outra coisa, viu? Aí lembrando daquele comentário nosso, Efraim, tá lembrado que nós estávamos falando da questão de cultura, que o Alexandre bem comentou antes, e essa condição digna vai depender muito da cultura que ela encontre-se envolta. Porque na cultura brasileira, o homem, o casamento é visto de forma monogâmica. Mas existem outras culturas que a poligamia e não é uma coisa vista como absurda nessas culturas, né? Vá, F, continue seu... Exatamente. Não, exatamente, Manuel. E quando a gente, para complicar essa questão social, cuidado com o tempo, senão a gente não vai sair dessa fala, mas
Quando a gente entra no campo da sexualidade, embora não tenhamos o conhecimento do nosso amigo e irmão Alexandre, como eu estava dizendo antes, e você tão bem coroar essa colocação que você fez, quando a gente abre esse leque e a sociedade, de uma forma cruel, diz: por que tem tanto gay saindo do armário, quando no passado não era? Então, é aquela história de você, culturalmente, hoje, ter mais acesso em termos de relação, de convivência, de sociedade, e as pessoas assumirem a sua condição, a condição que você reencarnou. Aí me lembra bem, Manuel, quando eu estava exercendo por uns anos a condição de motorista de aplicativo. Eu passei aí alguns anos, 3 anos talvez, nessa condição, por questões do mercado de trabalho. Alguém que entra no meu carro em prantos, um homem chorava, e quando eu segui com o carro, eu disse: eu posso lhe ajudar? Aí ele disse: não tem como o senhor me ajudar. O senhor não sabe o que é ter um filho gay. Eu acabei de descobrir que meu único filho é gay. E aí, eu olhei para ele e disse: realmente, eu não sei o que é ter um filho gay. Eu sei o que é ter 2 filhos gays. Porque eu sou... Agora ele engoliu o choro, né? Eu me lembro da minha mãe, na minha infância, dizia: engula o choro, menino. E ele olhou para mim, engolindo o choro, e disse: e o senhor tem um coração de aço? O senhor tem nervos de aço para aguentar isso? Eu disse: não, amigo. Eu tenho um coração que ama. Essa é a diferença, Manuel. E quem me trouxe essa condição de esclarecimento foi nada mais, nada menos do que a doutrina espírita. Quando os espíritos dizem que o espírito não tem sexo. Isso é uma situação nossa, Manuel. Outra coisa, em relação a isso que você está falando, o senhor Allan Kardec, na Revista Espírita de 1864, ele faz uma belíssima explanação, um belíssimo comentário nesse sentido, quando ele diz justamente isso, que os espíritos transmitem o afeto independente da sexualidade. Ele não utiliza essa linguagem chula que eu estou utilizando, mas o caminho é por aí. Ainda hoje, a casa espírita, apesar da doutrina espírita ser uma doutrina progressista por eminência, embora muitos hoje vejam essa palavra progressista como uma aberração ou como algo fora do parâmetro, mas quem diz isso é o senhor Allan Kardec. O senhor Allan Kardec diz que a doutrina é progressista. E hoje, dentro das instituições espíritas, dentro das casas espíritas, esse respeito ao outro não se vê. Nós escutamos muito pelo contrário, pensamentos e comportamentos materialistas. Materialistas ao ponto de não respeitar o indivíduo. É muito bonitinho a casa espírita escancarar suas portas em determinado dia, falando de atendimento fraterno. Onde se faz um curso, prepara a pessoa para poder fazer aquele atendimento fraterno. Mas a condição íntima daquele interlocutor, que vai ouvir os problemas existenciais, vai assistir às necessidades profundas do outro, e que não respeita através dos seus pensamentos. Porque a doutrina espírita nos diz que o nosso pensamento permeia o ambiente. Ele é extracraniano. Mas, Manuel, eu lhe pergunto, o ser humano que habita o centro espírita, o homem, a mulher, são as pessoas que estão no meio da sociedade. Eles não se transformam porque entraram no centro espírita.
e trazem para o centro espírita os mesmos vícios que tem lá fora, Manuel. Hoje, o grande problema que nós vemos no movimento espírita é muita religião espírita e pouca doutrina espírita. O movimento espírita está indo na contramão de tudo que apregou a doutrina dos espíritos. A doutrina espírita, ela nos apresenta a senha de convívio, de relacionamento, de respeito. Quando se fala de moral, eu vou só tomar um tempinho seu, eu vou passar a palavra para você, mas eu preciso colocar isso para fora. Nós vemos nos meios espíritas, nas tribunas espíritas, eminentes cidadãos e cidadãs colocando as suas opiniões pessoais para a assistência, onde muitas das vezes tem um neófito, tem uma pessoa que está recém-chegada da doutrina e que não conhece, e que assim como faziam os fariseus na época de Jesus, fazemos, muitos de nós, expositores espíritas, na tribuna, colocando regras e rédeas onde a doutrina espírita não as tem. Siga, Roberto, por favor. Lindenberg, lá de Fortaleza, nosso amigo e irmão dos Girassóis. Isso, o Lindenberg Castro, que nos dá o prazer de estar conosco, ele diz aqui: o amor verdadeiro é de espírito para espírito, conforme Kardec nos diz na Revista Espírita. Preconceito relacionado à orientação sexual e outros preconceitos são ideias materialistas. Exatamente. E nós estamos cercados. Manuel, o incrível é que nós estamos cercados de espíritas materialistas por todos os lados. Exatamente. Aí eu pergunto. E nós temos uma fala aqui, Manuel, que eu vou lhe interromper. Não, senhor. De Américo é Américo. Américo diz: Éfrem, todos os espíritas é o Consolador prometido por Jesus. Eu gostaria de dizer que essa colocação, Américo, me desculpe, espero me fazer entender, que todos nós, ser encarnado, reencarnado na Terra, somos consoladores. Não é palavra-chave de Jesus que a doutrina espírita é o Consolador prometido. O Consolador prometido é a lei de amor, a lei que nos une. Porque aquele que não conhece Jesus, mas conhece Buda, ele consegue viver em pleno amor e transferir amor. Porque se nós seguirmos com a fala que a doutrina espírita é o Consolador prometido, nós vamos dizer que no nosso planeta só quem vai ter Consolador é quem segue o Espiritismo ou quem segue Jesus. E aquele que não segue Jesus, mas segue o budismo? Em relação a isso. À vontade. Em 1869, que é quando ao desencarne de seu Allan Kardec, no dia, salvo engano, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, dia 31 de março de 1869, o seu Allan Kardec desencarna. E em seu desencarne, negócio de 3 anos depois, começam a aparecer adulterações ou aberrações nas revistas espíritas subsequentes. A partir dali é quando começa essa visão. Desculpa o nosso irmão Cosme, não é isso que você disse, Efraim? Não recordo o nome dele agora, que aí, passou que aqui. É quando começa aí a ser trabalhado e estabelecido o espiritismo religioso. Que, e mais adiante,
nós tomamos conhecimento através dessas obras fantásticas, desse grupo de estudo, do nosso irmão que teve recentemente... Foi Américo, Manuel. Américo. Foi nosso amigo Américo 33. A partir daí, começa a haver uma distorção doutrinária tamanha que necessário fez-se a reunião de insígnes espíritas contemporâneos do senhor Allan Kardec, da lavra do senhor Leon Denis, da lavra de Gabriel Delany e alguns outros até desconhecidos que estavam vindo de encontro ao que estava sendo apresentado de doutrina espírita, que na França redundou em um processo jurídico que excluiu, que expulsou, e até hoje existe esse registro, que é o registro de um processo legal, de um processo jurídico contra a doutrina dos espíritos, que abraçou o senhor Rustem, Lemarie, Rustem. E esse espiritismo foi o espiritismo que veio para o Brasil. E esse espiritismo é o espiritismo vivenciado no movimento espírita brasileiro. É o espiritismo que abraça a sociedade com uma visão religiosa cristã. E que, diga-se de passagem, com todo respeito aos nossos irmãos cristãos, sem falar mal, mas trazendo historicidade, nós dizemos o seguinte: no planeta, o cristianismo foi a religião que mais ceifou vidas. Ainda hoje, a conduta é de desrespeito ao outro, onde se fala de caridade, que é onde se estende a mão de cima para baixo. Enquanto que a doutrina espírita, em seu estandarte, é solidariedade. A solidariedade vem em condição de igualdade. Quando o centro espírita, é por isso que o senhor Herculano Pires, na introdução do livro Centro Espírita, ele bem diz que se os espíritas soubessem, desculpem, viu? Mas eu vou ler na íntegra, tá, F? Oi, Sheila. Boa noite, Sheila. Sheila Lima entrou. Que prazer, olha, Sheila, conosco. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, efetivamente o centro espírita dedicado a estudar as obras espíritas, quais são realmente a sua função e a sua significação, no caso do centro espírita, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Onde neste país, nesta nação, ele foi tão desenvolvido, uma nação que tem uma condição de religiosidade, de religião tão profunda, mas que leva para essa condição de respeito ao outro, que é diametral contra a doutrina espírita francesa, o espiritismo francês, ou o espiritismo kardeciano. Desculpa aí tanto tempo. Exatamente, Manuel. Manuel, não, que é isso. Que passou aqui muito rápido. Ela está dizendo aqui para a gente que o espiritismo é uma filosofia com bases científicas e consequências ético-moral e moral. Ela colocou aqui moral, estou repetindo, estou lendo a colocação de nossa amiga Adelaide. É muito bem colocado, Adelaide. E nós que fazemos o Ágora, o grupo Girassóis e tantos outros grupos que existem hoje permeando em cada estado, estamos com a preocupação de trazer Kardec na sua essência, inserir a sociedade que foi afastada dentro do espiritismo e mostrando que o espiritismo tem como explorar e contemplar toda a sociedade. A doutrina espírita não é uma religião, como tentaram nos ensinar nas chamadas evangelizações infantis, que o espiritismo era um tripé de religião, ciência, de ciência, filosofia e religião. E hoje nós estamos mostrando ao Brasil
as palavras de Kardec, quando o próprio Kardec nos mostra através da codificação que o espiritismo é ciência, o espiritismo é filosofia de bases morais. E então o que é que acontece hoje? Pessoas dizendo para um outro, que uma outra, escutamos essa conversa, Manuel, acho que uma pessoa entrou e alguém disse: você tem religião? E a pessoa que procurava uma palavra, acolhimento, dentro disse: sou católica. E a pessoa do centro que recebeu disse: você sabe que vai ter que deixar o catolicismo, porque aqui a religião é espírita. Quando Kardec nos apresentou que o espiritismo é uma doutrina aberta às pessoas de qualquer religião e credo. Roberto? Nós não estamos Neste livro aqui, que é desconhecido de alguns de nós, este livro aqui, o livro dos médiuns, é o seguinte: esse livro, neste mesmo capítulo que nós comentamos lá atrás, do método, no capítulo 3 do método, da primeira parte do livro dos médiuns, o senhor Allan Kardec elenca uma série de espíritas. Muita gente que encontra-se no nosso meio, no movimento espírita, são espíritas por qualquer outra razão, menos pela moral espírita. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que coaduna-se, que envolve-se, que explica todos os fenômenos espirituais de todas as religiões existentes no planeta. O espiritismo é uma religião, sim, e concordando com você com proposta moral, mas ela é religião filosófica. É filosofia de vida. O espiritismo é filosofia de vida. E essa filosofia de vida, ela não prega por esse, por aquele ou por aquele outro. Mas, em respondendo, aproveitando a deixa, para responder ao nosso querido irmão Gabriel Felipe, quando ele pergunta se o entendimento espírita leva a pessoa a ser socialista, depende do que se entende de socialista, o Gabriel Felipe. Porque entre os lumiares que habitaram o planeta Terra, alguns apresentaram-se extremamente socialistas. Buda deixou todas as suas riquezas para o fim de atender às necessidades espirituais do ser. O próprio Jesus, desta forma... Sim, Manuel, só para concluir. Só reforçando. Só para concluir. Jesus, na conduta dele, é uma conduta socialista. Vá, Efraim. Quando Jesus diz ao homem que queria segui-lo: vai, vende tudo o que tens e distribui aos pobres e me segue, que ele não seguiu Jesus porque ele tinha muito dinheiro, o que era que Jesus queria ensinar? Eu não vou dizer que Jesus era comunista, porque essa palavra não existia naquela época. Mas Jesus era um homem de comunidade. Jesus andava com as prostitutas, com os leprosos, com os gays, que não se chamavam de gays, não sei como se chamava viado naquela época. E quem estiver estranhando porque eu estou usando a palavra viado, foi eu hoje conversando com meu filho, e ele disse: pai, eu sou um viado. Eu disse: mas meu filho, essa palavra não é feia não? Ele disse: não, meu pai, porque quando o gay diz que é viado, ninguém pode tirar dele o direito de dizer que é viado. Então eu não sei qual é a intenção de Gabriel quando pergunta se o entendimento espírita leva a pessoa a ser socialista. O entendimento, Gabriel, da doutrina espírita leva o ser humano ao amor. E quando o ser humano ama, Gabriel, o ser humano não segura a sua posse para ver o outro na calçada morrendo de fome. O ser humano, Gabriel, quando ama, não fica feliz com sua mesa de Natal cheia e pessoas sofrendo sem ter o pão com manteiga para comer na rua. Se olhar por esse lado, a doutrina espírita é socialista sim. Kardec nos trouxe uma doutrina progressista, que uma fatia
dos espíritas hoje teimam em dizer que discutir sociedade é coisa de comunista. E eu digo a você, Gabriel, e a todos os demais que aqui estão, discutir o espiritismo é coisa de pessoas que amam e querem amparar os iguais que reencarnaram nesse planeta. Efrem, por favor, baixa um pouquinho só o teu som, que está muito alto ainda. Eu já vi o pessoal falando, já baixei o máximo. Ao nosso querido irmão Gabriel, para você entender essa visão, essa ótica que as pessoas têm do espiritismo ser socialista, eu lhe sugiro uma obra não muito conhecida e não muito amada dentro do movimento espírita, de um insigne filósofo espírita, o senhor Leon Denis. Por favor, dê uma olhada no livro Socialismo e Espiritismo. Aí você vai ter uma visão mais ampla do que é, porque os espíritas, nós espíritas, somos vistos como socialistas. Nada mais, nada menos do que o braço direito de Allan Kardec, não é isso, Manuel? Senhor Leon Denis, nada mais, nada menos que o braço direito do nosso Kardec. Eu vou indicar outro livro, Manuel. Eu vou indicar o livro O Espiritismo e os Problemas Humanos. Leiam esse livro, quem conseguir encontrar, né? Que é de Deolindo Amorim. É muito difícil encontrar hoje. Deolindo tem uma passagem dele, Manuel, que diz: com estas questões, deixa eu ver se eu me lembro na íntegra o que diz Deolindo. Com estas questões que não podem deixar de entrar em nossas cogitações, porque os problemas existem, estão aí, com eles nos defrontamos a todo o momento. Isso é uma fala de Deolindo, que já desencarnou. O que desejamos é, naturalmente, formular um convite para que pensemos em conjunto, procurando auscultar e sentir em profundidade o autêntico espírito da doutrina. Então fica a dica do livro O Espiritismo e os Problemas Humanos. Manuel, achei aqui na íntegra o que Deolindo fala. E esse trecho que eu me lembrei agora, ele ainda diz: o Espiritismo tem como fim, princípio, a espiritualização do homem na sociedade. O Espiritismo é progressista, afirma a liberdade espiritual e não crê na subordinação do homem a qualquer determinismo absoluto. Exatamente, Manuel. Essa doutrina é muito linda, viu, Manuel? Não é à toa que eu entrei nessa doutrina aos 6 anos de idade e estou até hoje. Nesse mesmo texto, desculpe que 2 vezes eu já derrubei o celular aí, viu? Nesse emoção, texto, Manuel. Efrem, ele diz mais adiante: o espiritismo acompanha a evolução das ideias e por isso não pode ser considerado fora da atualidade. O espiritismo foi e será sempre clássico. Ele vai estar sempre atualizado. Tem um autor que para mim é novo, Yuval Nova, uma coisa, um nome mais ou menos por aí assim. Procurem, que ele traz muita coisa interessante. Não é espírita, mas traz muita coisa importante para nos espiritualizarmos. E o senhor Allan Kardec, no livro um opúsculozinho bem fininho, para formar uma biblioteca espírita. Ele diz que nós precisamos ter em nossa biblioteca, para a formação de opinião, para conhecimento amplo, nós precisamos ter obra espírita, as obras espíritas, as obras complementares, subsidiárias e até que fale contra o espiritismo. E esse autor, ele traz uma informação bem interessante. Quando ele fala que das religiões,
ele não fala especificamente da doutrina espírita, mas ele diz que as religiões afasta o entendimento da atualidade pela falta de envolvimento com a ciência, porque ela fica distante, porque ela vai pelas ideias da necessidade momentânea. Para que tenhamos a ideia, a Bíblia é um livro escrito ou que foi constituído no período medieval, onde o Papa Damaso IV pede a Jerônimo de Praga, para poder escrever, para compilar as escrituras. E Jerônimo diz para ele da dificuldade de pegar partes para fazer um todo. E é por isso que muitas pessoas não entendem. Porque querem tirar dali dados históricos que estão passando superficialmente, mas que muita coisa é filosófica. Eu já conversei com vários sacerdotes da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica, me pedindo uma opinião, onde eu pedi uma opinião sobre o entendimento, se aquele livro não era escrito dentro dessas vertentes. Tem fatos históricos? Tem, mas tem muito fato filosófico, assim como semelhante às passagens de Jesus. Vá, Efraim. Manuel, vê se você está me ouvindo agora. Tá me ouvindo melhor? Menos alto agora. Tá diferente, melhor. Mas está menos alto. Mais baixo. Eu tirei o fone de ouvido para ver se melhora. Alexandre colocou aqui, Alexandre fez uma observação interessante. O espiritismo é uma ciência comportamental. E, mais uma vez, escutando Cortella hoje, ele falava que nós não evoluímos, nós nos transformamos. É um momento de reflexão para o ser humano reencarnado no nosso planeta, na Terra, cuidar de que forma nós estamos nos comportando e o que nós estamos fazendo do conhecimento adquirido através da doutrina espírita. O que estamos aprendendo com a doutrina espírita? Que obras nós estamos estudando ou lendo, pensando que é uma obra espírita? A questão é, a pessoa entra na casa espírita e, ao contrário de receber um livro... Eu ia intervir com o Efraim, mas esperei ele concluir a opinião, certo? Muito obrigado. Foi realmente prazeroso estar com vocês. Efraim, muito obrigado pela contribuição. E mostrando aí como o Júnior tá de lá nos dizendo, nos lembrando, segunda-feira, 27/4, teremos Gustavo Filizola com Dora Encontre, com o tema Deus, os conflitos, as injustiças e as desigualdades sociais. Então, tem muito assunto para poder ser apresentado aqui e ser trabalhado junto conosco. Boa noite e muito obrigado. Boa noite, foi um grande prazer, foi excelente estar com você, Manuel, foi excelente estar com esse público que nos deu o prazer de entrar na live. Esperamos nos ver mais vezes. Fiquem em paz e vamos deixar que essa doutrina de amor nos transforme, nos faça melhor, para que sejamos melhores para esse planeta que tão bem nos acolheu. Eu quero registrar aqui o agradecimento ao nosso querido irmão Alexandre Júnior, que nos franqueou essa oportunidade de podermos contribuir com a doutrina dos imortais. Boa noite a todos.